bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando na programação de sábado para te fazer companhia. Você sabe, né? Esse é um dos programas mais tradicionais da Vibe Mundial. Começou lá na Mundial e a gente está aqui todo sábado das 7 às 8 da manhã, trazendo sempre um convidado especial. Normalmente são os nossos comunicadores e hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma dupla de comunicadores. Estou recebendo aqui a Solange Reis. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. E o Fernando Ambrogi. É assim mesmo que eu pronuncio o seu nome. Bom dia a todos. Bom dia, muito bem-vindo. O Fernando e a Solange, eles são apresentadores do programa Autoconhecimento e Saúde. Estão aqui há pouquinho tempo, não é verdade? Mas a gente já vai aqui conhecer o trabalho dos dois, conhecer um pouco da história deles também. E esse programa, você sabe, né? Fica no nosso YouTube, você pode nos acompanhar, depois você pode fazer comentário, mandar pergunta que a gente encaminha para os nossos comunicadores e entrevistados. E eu quero já apresentar o Fernando Ambrogi, ele é terapeuta, naturopata e hipnólogo. Sim. Mais alguma coisa? Me perdi na história? Dentro da naturopatia são várias ciências, Sim, né? Acupuntura, fitoterapia. Dietoterapia, biorressonância, tem várias ciências, né? Tá. Então, eu vou trabalhando um pouquinho de cada. Então tá bom, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. E a Sol Reis, é Sol, né? Você prefere ser chamada de Sol. A Sol Reis, ela é reikiana, radiestesista, analista comportamental e master coach. A gente vai entender aqui hoje como que é esse processo de trabalho deles, como que é essa dinâmica. Antes de mais nada, eu quero entender a respeito do programa. É uma parceria, Autoconhecimento e Saúde. Sim. E vocês estão aqui toda... Terça-feira, às 12h30. Toda terça-feira, ao meio-dia e meio, programa Autoconhecimento e Saúde, onde vocês fazem essa dinâmica mesmo de trazer questões da saúde e todo o nosso processo de autoconhecimento. Fala um pouquinho. A ideia inicial foi do Fernando, então acho que seria bem legal ouvi-lo. Bora falar, Fernando. A Sol, ela é muito ligada no autoconhecimento. Uhum. Né? Como que a gente reage às situações do dia a dia comportamentais. Eu venho do mercado corporativo, né? E migrei para a área da saúde. Tá. Já vai um processo aí de quase 10 anos que eu fui migrando aos poucos para a área da saúde. E a gente conversando na nossa amizade já de muitos anos, né, a gente foi vendo que o comportamento está totalmente ligado à saúde e a saúde está totalmente ligada ao comportamento. É difícil você pensar numa saúde perfeita se você tem um comportamento que não condiz com essa realidade. E vice-versa, a mesma coisa. Tá. Então, por que não fazer um programa, né, onde a gente possa expor, né, as duas linhas de atuação, né? Até porque é a linha de atuação que a gente trabalha lá no nosso espaço. Não tem como, né? Não tem como separar, na verdade, né? Sim. Mesmo um médico, quando ele está cuidando da saúde de algum, dependendo do conhecimento, além dele, ele coloca também esse autoconhecimento e tira tudo isso do paciente, Exatamente. não é? É uma questão de consciência. É questão de consciência. Se você não tem clareza de si mesmo, das suas próprias atitudes, daquilo que realmente te leva para o seu ponto de equilíbrio, ou para o seu ponto melhor, em algum lugar a conta... O boleto é uma coisa que realmente... É uma certeza, né? Ele vai chegar, entendeu? O corpo vai apresentar para você uma conta em algum momento, seja ela uma conta no físico, no emocional, no psicológico. E aí a gente... fui pego de surpresa, não imaginava que aconteceu tal problema comigo de saúde. Dá uma olhadinha. Sabe aquele nível de ansiedade? Que às vezes... Eu não estou falando de ansiedade clínica aqui, tá? Mas a ansiedade que todo mundo tem, por exemplo, onde ela acaba acarretando, por exemplo, na nossa gestão de tempo. Normalmente essa ansiedade, ela vem muitas vezes de um diálogo, de uma estrutura de diálogo interno, de muita cobrança. Para nós aqui que vivemos em São Paulo, para qualquer um que está numa grande metrópole, Sim. Não que isso não aconteça com as pessoas que estejam no interior, mas para a gente que tem essa vida urbana muito intensa, a cobrança, a correria, o dia a dia, o tempo ele é muito escasso. Até o mercado de trabalho faz com que a gente se cobre dessa forma. Exatamente. Então, é sempre no... Deveria isso, deveria aquilo, tem que isso, tem que aquilo. E esse diálogo interno
vai tirando o nosso equilíbrio e vai gerando uma ansiedade. Essa ansiedade vai diminuindo o meu foco, vai atrapalhando a minha gestão de tempo. É uma reação em cadeia, né? Aí a gente não se alimenta direito, a gente não dorme direito, a gente não se respeita. Aí a conta chega. Aí a conta chega. Exatamente. Inevitavelmente. Não é verdade? E no programa vocês trazem esse tipo de informação. Isso. Né? Exatamente. E quando a gente fala de saúde, a gente entra na área da saúde mais integrativa? Sim. Eu parto do seguinte princípio, tá? Não posso falar 100%, mas grande parte das doenças, elas têm um início, um princípio psicossomático. Elas primeiro são criadas na mente, né? Para depois ela entrar no corpo físico. Mesmo né? quando a gente não sabe o que está criando, né? Exatamente. Principalmente assim, né? Principalmente. Sabe? Na verdade, Ela fez uma carinha, a gente sabe? na programação neurolinguística tem uma coisa que é muito legal que diz o seguinte: todas as nossas atitudes são positivas. Aham. Porque mesmo que eu tome uma decisão de, por exemplo, vou almoçar aqui correndo como qualquer coisa ali, a minha intenção é positiva porque eu estou tentando beneficiar ou o meu trabalho ou o atendimento de uma outra forma. Tá. Então, é literalmente isso. É uma falta, talvez, de consciência holística, a falta de uma consciência integrativa, porque eu só estou vendo aquele momento, aquele benefício imediato, mesmo que não seja para mim. Entendi, tem sentido. Mas partindo desse princípio, mesmo se você ver o todo, a atitude que você vai ter aqui sempre vai ser positiva. Você pode até se arrepender um segundo depois, mas naquele momento, a intenção sempre é positiva. Porque eu resolvi um problema Sim. ali. Exatamente. Era Né? a maneira que você tinha de resolver aquele Resolver. problema naquela hora. Eu faço isso várias vezes. E aí é só fazer uma listinha dos A resultados. conta, um dia a conta chegou. Chega. Exatamente. Então, partindo desse princípio, essas doenças são criadas no seu inconsciente, você não tem consciência disso, né? E ela vai acabar se refletindo no teu corpo. E aí você tem um determinado problema que já é físico, né? Qual que é o segredo da naturopatia com a hipnose e com o autoconhecimento? Identificar qual que é esse problema e com a hipnose eu vou na linha de vida daquela pessoa alterar a causa do problema. E isso entra no comportamento. Sim, o problema Entende? está na causa, né? Isso entra no autoconhecimento. É por isso que às vezes a pessoa tem um problema de coração, ou tem um tumor, ou tem qualquer outro tipo de problema, ele opera e daqui a 2, 3 anos aquele problema volta. Porque o que está causando aquilo ali continua. Imagina você com uma panela Aquela com causa água. pode ser emocional. Exatamente. Normalmente Imagina ela é. você com uma panela de água no fogo. Aquela água está fervendo. Você vai lá, tira a água e coloca outra água fria. Tudo bem, a água está fria. Mas daqui a 10 minutos ela vai estar fervendo outra vez. Porque a causa continua ali. Você tem que ir lá e apagar o fogo, concorda? E é isso que a gente procura fazer. Apagar, mudar o sentimento, a emoção que está levando àquela doença, psicossomaticamente falando. E aí entra uma questão que é comportamental também, que é o hábito em relação àquilo. Exatamente. E aí que entra a hipnose. Aí que entra a hipnose. Exatamente. Porque eu tenho um hábito, né? Aquele estômago tá fervilhando, por exemplo, você vai lá e toma um antiácido, Exatamente. ele ameniza, e daqui a pouco você come outra coisa que vai fervilhar de novo. Quando você falou da panela, me veio muito isso, Exatamente. né? Por exemplo. E é por hábito. Sim. Por exemplo, se você for atravessar a rua, vou falar para você atravessar a rua aqui, a Avenida Paulista, concorda? O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai olhar para os lados. De preferência. Isso é uma programação interna que a gente tem. Tá. Não é? Então, eu não preciso falar para você, olha para os lados, não. Mas se você for pegar uma pessoa de 300 anos atrás, ela atravessaria a Paulista aqui sem olhar, porque não tinha carro. Então, a programação dela é diferente da nossa programação. Certo? Certo. Então, o que acontece? Ainda bem que não tem viagem no tempo, né? Ainda bem Desculpa que não não repetir. Ainda bem. Pode, nós estamos aqui descontraídamente. Entendeu? Então, se a tua programação está levando você para desenvolver um problema de saúde, um problema psicossomático, se você não mudar isso, você vai continuar com aquele problema. Não adianta você curar ele com medicamento, com cirurgia, com o que for. Você vai continuar tendo aquele problema. E aí tem um ponto que você estava falando do hábito, que eu acho que é a questão da autorresponsabilidade. Porque assim, ok, mesmo fazendo a hipnose ou qualquer outra mudança que você busque, existe a responsabilidade que é sua. Existe uma parte que é nossa. Porque se a gente não faz a nossa parte, você pode ter o melhor profissional do mundo, o melhor atendimento, a melhor técnica, o melhor de tudo. Se você não fizer a sua parte, o resultado não vai vir.
ou ele vai vir num curto espaço de tempo e ele não se sustenta. Então, por exemplo, quando você vai criar um hábito, né? Lembrando aqui do Vamos professor, falar dos hábitos, né? Que é bem interessante. Lembrando aqui do professor Pedro Calabres. Você quer criar um novo hábito, você precisa deixar aquilo sempre à sua vista de alguma maneira. Então, eu quero, por exemplo, treinar... eu preciso treinar, eu estou tendo aula de violão, sei lá, e eu preciso treinar. Só que eu esqueço, porque o violão fica guardado lá no meu quarto. Então, deixa o violão ali, num lugar de passagem da casa todo dia, porque olhando... eu lembro, eu vou criando hábitos. Existem técnicas para você poder criar o hábito. Porque ele leva um tempo, né? Você, pelo menos aí uns 90 dias para você efetivamente recrudescer uma rede neural nova e você realmente ter aquele hábito. Até o ponto de, sabe, a academia? Que no começo é um horror. E depois você fala, você não vai, o teu corpo sente. E você sabe que é por isso. E o corpo sentiu e você fala, nossa, eu preciso ir. Mas precisou de uma dedicação, precisou dessa autorresponsabilidade de assumir o compromisso no começo. E é todo um sistema neurológico que é trabalhado, não é? Exatamente. Para essa mudança de hábito para qualquer coisa. O exemplo do violão foi interessante, mas você pode ter uma esteira no meio da sala. Exatamente. Exatamente. É aquela história da disciplina, que é você, o que é disciplina, né? É você fazer sempre alguma coisa que você se propõe a fazer, mesmo na hora ou no dia que você não quer e não gosta e não está afim. É mesmo fazendo aquilo que você não gosta, mas você vai lá e faz. Entendi. Então, é a tal da disciplina. Eu particularmente, acho, falando de autoconhecimento ou de análise comportamental, para mim, o mais desafiador na vida é a disciplina mental. Porque pra gente viajar na maionese é 2. E desistir, né? E entrar de novo naquela mesma conversa interna que te leva para um comportamento em que você fica, vou deitar no sofá e assistir televisão, é mais legal do que qualquer outra coisa que eu mais preciso legal, fazer, mas às vezes você precisa sentar para estudar determinada coisa porque você tem um projeto futuro. Exatamente. Não é? Aí, através da hipnose, da programação neurolinguística, das análises, né? A gente consegue chegar num denominador comum do porquê aquela pessoa reage dessa forma. Sim. E transformar esse hábito que não está sendo bom e não se sustenta, né, depois com a mudança, em um hábito corriqueiro, né? Vamos lá. Você quer falar? Pode falar. Leva-se um tempo, né? A pergunta que eu faço sempre é o quanto você está comprometido com você mesmo. Porque nem sempre a gente está... Aquela linda listinha do dia 31, ela não funciona no dia 31 de dezembro. E por que ela não funciona? Ela não funciona porque, primeiro, eu só faço a lista. E acho que eu vou acreditar, ok, o universo colabora, sim, concordo com Goethe. O universo colabora com a gente quando a gente está no... Mas a gente precisa estar no fluxo. Eu preciso estar realmente comprometido. Então, aquela listinha do dia 31... A partir de 2024, eu vou na academia 3 vezes por semana. Ou eu vou fazer a bendita da dieta, ou eu vou... Que são as clássicas, né? O querer é uma coisa, né? O fazer é outra. Eu vou aprender o inglês, etc e tal. Eu tenho, porque eu me prometi. O quanto você está comprometido com você. Tem 2 coisas que você precisa ver aí. Primeiro, se aquilo que você está querendo mudar, ter como hábito, tem a ver com a sua motivação intrínseca. E não a motivação extrínseca. Ou seja... eu quero ter um hábito melhor de saúde, de academia, porque eu quero ficar com um corpo super bonito, porque eu quero receber elogio dos outros, ou porque eu quero que me vejam como uma pessoa mais bonita. Ok, é válido? É válido. Mas você está fazendo isso pelo outro ou por você? Porque quando eu estou fazendo pelo outro, por exemplo, e tem outros exemplos mais simples do que esse, mas quando eu estou fazendo pelo outro... eu vou ter vários obstáculos no meio do caminho. Pra até chegar no meu resultado. Porque é uma caminhada. Eu vou ter vários obstáculos. Se aquilo for uma motivação extrínseca, se eu estou querendo de alguma maneira agradar o outro, vai ter uma hora que um desses obstáculos vai falar, não, imagina que eu vou enfrentar isso só para poder ter aquele elogio. Não, esquece. Eu já perco
de vista o meu objetivo. Agora, quando a motivação é intrínseca, é por mim. Por isso que eu perguntei, o quanto você está comprometido consigo mesmo? Quando aquilo é por mim, de verdade, é de dentro, é um movimento, sempre vou falar isso, é sempre de dentro para fora, eu aguento qualquer tipo de desafio, porque aquele foco para mim é importante. Isso é uma análise interior profunda, né? Tem que olhar para... Então, aí é que tá. Na hora que a gente olha para dentro, que é uma coisa que eu sempre falo para a galera no coach, que é mais difícil, é desafiador, não se julga. Se você ficar o tempo todo se julgando, você não vai olhar para a sua verdade. Então, essa conversa interna, ela tem que ser honesta, ela tem que ser sincera. Não, eu não tô afim de ir para academia, porque eu não gosto de ir para academia. Assume. Assume. É a primeira, tá, não gosto, mas preciso. Tá, mas precisa por quê? Precisa porque é um motivo externo que alguém está te cobrando ou porque você está vendo que se você continuar desse jeito, daqui 6 meses, 1 ano, você vai ter um sério problema de saúde. E aí a coisa vai pegar. Com quem você está verdadeiramente comprometido? E para isso a gente precisa olhar para dentro. Entendi. Né? E aí ela faz uma perguntinha clássica, né? Não pensa, sente. Mas eu acho que hoje a gente está no momento de sentir mais do que pensar. Não O é? raciocínio muitas vezes atrapalha, né, Sol? Não tem conexão, né? Enquanto o teu coração está falando uma coisa, a tua cabeça está falando outra, e você fica naquela discussão. Normalmente a mente está sempre muito mais ligada a esse posicionamento social, né? O quanto o outro vai me ver, vai me cobrar, vai isso, vai aquilo, e aí eu me perco no outro, e eu, como diria, agora eu me perdi, se eu não estiver errada, e me desculpem se eu tiver, se foi Sartre, mas o inferno é o outro, né? É o outro que eu coloco na minha cabeça, inclusive, né? Porque o outro não tem nada a ver com isso. E que vai ditar as suas regras, né? Exatamente. E que, na verdade, aquele outro, às vezes, nem tá sabendo disso. Não, muitas vezes não. Não combinou, né, um script com ele, não teve, né? E quando a gente descobre isso e vai para a hipnose colabora com essa transformação? Então, a hipnose é uma ferramenta incrível. Ela funciona para muitas coisas. Para outras coisas nem tanto, e para outras coisas não funciona nada. Né? Então, assim, quando você tem um hábito que você quer alterar esse hábito, a hipnose pode ajudar bastante. Tá. Você consegue fazer uma ressignificação. Né? Quando você tem um sentimento, uma emoção, né, negativa, que não está te fazendo legal, você consegue ressignificar isso. Tá? Um medo, por exemplo. Síndrome do pânico, enfim, você consegue ressignificar isso de uma forma relativamente simples, tá? Quando eu digo simples, assim, 2, 3 sessões, tá? Se você não conseguir isso em 3 sessões é porque tem algum componente ali que está impedindo, tá? Então, assim, não adianta falar que eu vou fazer hipnose durante 10 sessões, 8 sessões, não, ou você faz em 2, 3, ou então tem que parar e pensar, analisar o porquê, e aí pode ser que precise de um acompanhamento com um psicólogo, um psicanalista, enfim, daí a gente está falando de uma outra linha, tá? Que já não já eu tenho que realmente passar para um outro profissional. Mas a gente consegue ressignificar muita coisa quando a pessoa não tem trava. Então, outro dia uma pessoa me perguntou assim: Fernando, eu duvido você me hipnotizar. Eu falei, eu também duvido. Porque se a pessoa não quiser, não permitir, não existe mágica. A afirmação dela já está impedindo, não é? A hipnose não é uma magia que a gente chega e plim, e aquilo ali acontece. Não. A hipnose, ela só funciona 100%, e sem mediar. Ela só funciona com a permissão da pessoa. Em parceria, né? Em parceria. A hipnose, a programação neurolinguística, mesmo os exercícios de coaching, eles só funcionam se a gente permitir isso? O PNL e o coaching também? Fazendo só uma... Coach, ela que... Só fazendo um adendo em relação ao coaching, que o coaching, na verdade, ele não é uma terapia, ele não é consultoria, ele não é mentoria, ele é literalmente um treinamento para um momento de mudança, seja ela na área que for. Então, ele é extremamente... Ele pode ser terapêutico em alguns momentos, porque as perguntas são profundas, são ferramentas estruturadas. Então, todo o processo dele é estruturado. Tipo, um coaching básico é de 10 sessões, são 10 semanas, para você poder efetivamente passar por esse processo de autoconhecimento, estruturação de objetivo, entender vários aspectos seus e do caminho. Então, na verdade, o profissional, o coach, ele é um facilitador, né?
um pouquinho diferente, porque a PNL é de fato uma terapia, assim como a hipnose também é. Uhum. Então, assim, Hipnose eles e a PNL conversam, muito principalmente próximos. a PNL e o coaching, eles conversam muito, mas eles são coisas diferentes. Eles são coisas diferentes. Agora, eu só fiz esse parênteses, repete a pergunta, por favor. Se eu também não estiver inteira, eu Sim, impeço não, a transformação. O coaching, por exemplo, no caso do coaching, por exemplo, assim como na hipnose, a pessoa precisa estar aberta para aquele processo de hipnose, a mesma coisa vai acontecer na PNL. E no caso do coaching, como ele é muito intelectivo e muito pragmático, a pessoa precisa, nas três, a pessoa precisa querer. Sim. Ponto. Ela precisa estar comprometida com ela de verdade. E terceiro, dentro do processo de coaching, a pessoa, ela mesma determina, no final de cada sessão, uma tarefa para ela fazer. Então, vou te dar um exemplo. Eu sempre sonhei... Vou te dar um exemplo, é bem bobo, mas é só para poder... Eu sempre sonhei em ser dançarina de flamenco, né? E a pessoa tem esse sonho e ela fala, eu queria tanto me realizar nisso. E aí você pergunta, tá, e como foi, né? Quando você fez uma aula? Não, nunca fiz. Aí você tem todo um processo de perguntas em que a pessoa vai percebendo alguns aspectos. Chega no final da sessão, ela fala, eu vou fazer uma aula de ouvinte. Eu vou fazer uma aula, aquelas aulas gratuitas. Assistida, né? Vou lá fazer para ver como é que eu me sinto, porque eu preciso vivenciar aquilo. Quando ela passa pela experiência, ela tem um ganho de percepção. Então, ela pode sair dessa aula e virar e falar assim, nossa, eu perdi 10 anos da minha vida, nunca jamais, é horrível. Não é para mim, não gostei, não é no meu corpo, não funciona. Ou ela pode sair de lá e falar, é tudo que eu quero para minha vida. Me matriculei para ontem. Mas essa percepção não sou eu que vou falar para ela. É ela que precisa ter. Então, se ela não tem... Então, ela fala para mim num dia, eu vou, dentre hoje e a semana que vem, eu vou fazer X coisa, porque eu vou vivenciar, vou perceber como foi, qual o resultado que eu tive, para que na próxima eu tenha um ganho de percepção. Se ela não faz isso não está comigo. É a história da dieta. Vou no médico, o médico passa todos os exames, passa a dieta, eu chego lá querendo emagrecer 30 quilos, no mês seguinte eu estou com 5 a mais, porque eu não fiz a minha parte. Então, esse comprometimento, ele é fundamental. Posso só dar um adendo, me corrija se eu estiver errado. A diferença entre um processo de coaching e uma consultoria, por exemplo, é que consultoria eu trago a coisa de fora, eu trago a ferramenta de fora. Então, eu vou falar, faz uma planilha assim, um XPTO assim, vai para acontecer aquele processo. O coach, ela, no caso, né, tira de dentro. Vai provocando Tá certo, e as informações vão vindo com a própria pessoa. São perguntas. Na verdade, eu não vou falar para a pessoa que ela deve fazer X ou Y. É ela que precisa... Vai tirar de dentro dela aquilo que ela... E a gente, na verdade, né, que não é terapeuta, acaba não tirando de dentro porque não traz as perguntas corretas. Né? Porque não faz essa análise. Uma coisa que a gente ouve, desculpa te cortar, que a gente ouve muito é, puxa vida, eu nunca pensei desse jeito, que são que a gente ouve para as perguntas, porque é isso, você está proporcionando para a pessoa um ponto de vista diferente daquilo que ela... Perguntas tá solares que deixa a gente pensando. Perguntas solares. Mas são perguntas que vão para dentro da gente. Exatamente. Que traz uma consciência do que a gente está sentindo. E tem de forças, tem de recursos e que não está usando a próprio favor. Exatamente. Quantas pessoas, você falou aí da dançarina, quantas pessoas com tantos talentos, com tantas habilidades, que não faz uma pequena que não utilizam, porque de repente não se acha capaz. Ou não acha aqui, né? E não vai lá verificar se é mesmo. Exatamente, está muito no mental. Você ia falar alguma coisa? Às vezes a pessoa não usa a seu favor, mas está usando contra até, né? É pior, né? O primeiro bloco do programa está terminando e para a gente fechar, depois no próximo bloco eu trago com mais tempo, tudo bonitinho. Quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, tem um caminho X para a gente seguir? Sim. Pode me seguir no Instagram, tá. Que é @fernandoambroge.terapeuta. Tem um terapeuta, tá. fernandoambroge.terapeuta. Ou então, vou dar só o meu Instagram, que é @SolangeReisAD. É Solange Reis? AD, D de dado. AD. Que é o nome da minha empresa, Animus Day. Muito Solange bem. Reis AD, tudo junto, sem ponto. Então, no Instagram, fernandoambroge.terapeuta e a Sol é @SolangeReisAD.
Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai continuar com esse bate-papo. Estou conversando com os apresentadores do programa Autoconhecimento e Saúde, toda terça-feira ao 12:30 aqui na Vibe Mundial. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, hoje eu estou conversando com o Fernando Ambrogi. Ele aqui, esqueci aqui de cronometrar. E com a Solange Reis, a Sol, apresentadores do programa Autoconhecimento e Saúde. Quando? Terças-feiras, às 12h30. Toda terça-feira, ao 12:30, eles estão ao vivo aqui com vocês. E a gente está aqui falando, né, de vida. A gente está falando da gente, não é? Das nossas habilidades e comportamentos também. Quando eu falo, trago até muitos dos exemplos que vocês deram, eu preciso de tempos em tempos fazer uma análise mais profunda de quem sou eu? Eu acredito que sim, fala, Fê. Eu acredito. Não, pode falar. Não, comportamento. Para o ímpar. Porque a gente muda, né? Exatamente. A gente muda. E a gente muda e os desafios também mudam. Uma coisa, quando eu, por exemplo, se eu entendi a minha tendência comportamental, se eu conheço as minhas forças hoje, ok, para os próximos e novos desafios eu tenho consciência deles, então eu vou utilizar. Uhum. Mas com o tempo, a gente vai mudando. Então, e os desafios também. O que será que dentro de mim melhorou? O que aperfeiçoou? O que ficou lá atrás? Então, esse olhar interno, na verdade, é um autocuidado que a gente deveria ter sempre, todo dia. Fazer um hábito também, né? Disso. Sim, da mesma forma, nos procedimentos para cuidar da sua saúde, né? Exatamente, que é aí também que eu queria chegar. Eu chego na saúde, né? Porque se a gente tem uma série de situações que mexem, por exemplo, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional, e a gente passa por vários processos desses durante a vida, desde criança, quando a gente olha para a nossa saúde, parece que depois de uma certa idade a gente passa a olhar com mais carinho e talvez nem tanto com a atenção que ela merece. Sim. Isso também eu posso colocar na balança, né, e transformar. Isso acaba sendo um processo meio que autodestrutivo, né? Se você não mudar esse olhar para você aí entra naquele processo que eu passei há pouco tempo, agora no primeiro bloco, de você criar emoções negativas que vão, de certa forma, te levar a algum tipo de patologia física, né? Uhum. Quando você falou da dietoterapia, né? Sim. Quando você recebe um cliente, um paciente, aí eu não sei qual que é a nomenclatura. Sim. Quando você recebe essa pessoa na tua frente, normalmente ela já vai com uma questão a ser muito trabalhada? Ou ela vai por consciência de mudança? De prevenção. Vamos lá. A dietoterapia é diferente da nutrição. Tá? Uhum. A nutrição, ela tem o objetivo de deixar você saudável, manter você saudável. A dietoterapia, ela tem o objetivo de curar doenças através dos alimentos. Então a pessoa já vai com uma questão de saúde. Muita gente, ela confunde, né? Sim. Ela acha que é apenas é como se fosse um nutricionista. O que eu posso comer para emagrecer? A gente trabalha nessa linha também, tá? Mas o objetivo principal da dietoterapia é auxiliar no processo. Então, quando a pessoa chega para mim, para naturopatia, né? A dietoterapia é uma ferramenta, mas ela não é o todo. Ela é uma ferramenta importantíssima, mas ela não é o todo. Entendeu? Então ela tem, geralmente a gente entra com a dieta, a gente entra com fitoterápicos, com suplementação. Então, baseado no problema que a pessoa tem, a gente monta uma terapêutica. E é interessante falar também o que é a dieta, né? Porque muitas pessoas confundem o termo dieta e acham que dieta é aquela coisa extremamente sofrida, né? Exatamente. Aquele regime alimentar. E às vezes a pessoa ela não tem que mudar o que ela está comendo, e sim a forma com que a comida dela está sendo feita. Por exemplo, usando uma panela de Teflon, substituindo por uma de cerâmica ou uma de barro, substituindo os óleos vegetais por um óleo de coco, uma banha de porco. Então, assim, às vezes a pessoa está comendo certo, mas os condimentos que estão indo na comida não são os ideais. Então, por exemplo, ela usa um condimento artificial. Então,
A dietoterapia vai trabalhar nesse sentido. Então a gente conserta. E tem muitas coisas que a pessoa tem que simplesmente deixar de comer, né? Por causa do físico dela Sim. e da situação de saúde. Deixar de comer. Por exemplo, no caso, que é um caso de, por exemplo, de desintoxicação, a gente trabalha com jejum. Ah, mas não é fazer jejum de 24 horas. Não. A gente vai implementando um jejum. O jejum intermitente. Jejum intermitente. Que é uma das coisas mais incríveis que tem. Prêmio dentro da dietoterapia. Nobel. Não Jejum é? intermitente é maravilhoso. É incrível. E, por exemplo, tem um componente da dietoterapia que está presente em todos os alimentos saudáveis e não saudáveis e que pouca gente se preocupa, que é a água. A água, lógico. Né? Já falei tanto da água aqui hoje. Então, assim, ter o consumo de água da forma correta, uma água de boa qualidade, é um passo importantíssimo para a dieta, né? Para a dietoterapia. Para dietoterapia. Sim. Que a base é, junto com a naturopatia, a base realmente são alimentos vivos, né? Sim, com certeza. Com certeza, alimentos vivos, de preferência sem agrotóxico. De preferência sem agrotóxico. E se tiver o agrotóxico, tem Existe. alguma forma Existe. de eliminar de uma, né? Você não consegue eliminar com 100%, tá? 100% você não consegue eliminar. Mas eu posso dar uma receitinha aqui? Ó, deve, o ouvinte adora. Tá. Então você vai pegar uma bacia, não pode ser de plástico, tem que ser de vidro, tá? Tá. Ou de cerâmica, ou de barro, sem problema. Só não pode ser de plástico e nem de alumínio, tá? Você vai colocar ali, para cada litro de água, 10 gotas de Lugol. Lugol é o iodo, né? A 5%. Então você consegue manipular em qualquer casa de manipulação, qualquer farmácia de manipulação. Então você colocar ali 2 litros, 20 gotinhas. Tem que ser num ambiente totalmente escuro, porque a luz não pode interferir. Tá. Você coloca as frutas e verduras e legumes ali e deixa ele em ambiente escuro, dentro de um armário, coberto com uma toalha, durante 1 hora, 1h30. Né? Quando você tirar aquela toalha ali de cima, você vai ver que tem como se fosse uma tinta, como se fosse uma crosta. Uma crosta assim, de óleo bem levezinha assim. Aquilo ali é o agrotóxico. Então você elimina ali 60%, 70%. Água e Lugol. Lugol, Vai Essa fazer, eu nunca né? tinha Tá ouvido. com cara de quem vai Eu fazer. vou fazer tudo. Mas, Só que tem uma eu coisa. faço tudo. Só que tem uma coisa. De nada adianta você fazer isso. E tomar Coca-Cola. Não, tomar Coca-Cola também não adianta. E depois você pegar as frutas que você acabou de tirar o agrotóxico e lavar na torneira comum. Por causa da água da torneira. Por causa Aí eu da tenho água que da torneira, lavar. que tem cloro. Aí eu tenho que E aí você tá lavar enchendo numa água mineral. Você tem que lavar numa água mineral, exatamente. Porque a água de torneira tem cloro e flúor. Né? Então, aí você acabou de tirar os agrotóxicos e vai colocar o cloro. Então você tem que lavar essa água Lavar as frutas. essas frutas numa água mineral. Gente, que receita Existem alguns fantástica. purificadores que fornecem essa água e eles conseguem filtrar tirar essa parte de cloro e filtro. Entendi. E flúor, né? Esses equipamentos que são à base de ozônio também são interessantes? Então, são interessantes, mas o ozônio ele não elimina o cloro. É para lavar Não. depois. Eu posso utilizar para lavar depois Então, do. o que acontece Lugol. o que acontece com esses filtros de ozônio, tá? O ozônio, para ele funcionar, ele precisa ter um cilindro de O2. O ozônio, para ter uma quantidade que faça uma ação. Então, esses filtros que ozonificam a água, eles têm um ozônio muito, muito baixo, porque ele vai retirar do meio ambiente o oxigênio Tá. e transformar ele em O3. O ozônio é uma molécula triatômica do oxigênio. Então, ele transforma o O2 em O3. Tá? Então, quando ele vai buscar esse oxigênio na natureza, ele vai buscar uma concentração baixa, de 21%, que é a concentração que a gente tem, em média, na natureza. Quando você tem um equipamento a nível hospitalar, a nível clínico, com ozônio, você tem direto de um cilindro de O2, que é 100% de oxigênio. Tá. Um cilindro de O2. Então, ali você tem realmente o ozônio na sua essência. Olha que E aí legal. você consegue trabalhar a microgramagem dele para você fazer um processo terapêutico, por exemplo. Entendi. Né? Mas esses purificadores que têm ozônio, a quantidade é muito pequena, não chega a tirar O agrotóxico. o agrotóxico, exatamente. E Por aí isso a que o gente Lugol é mais fala importante. da importância do beber água, como você disse, né? Só que não adianta a gente também utilizar a mesma garrafinha de plástico várias vezes, né? Garrafinha de plástico, ela vai liberar provavelmente bisfenol A.
Tá? Que vai me Que intoxicar. vai te intoxicar. Isso vai alterar todo o teu ciclo hormonal. Então, às vezes, Altera o ciclo hormonal, hormonal o bisfenol. e pode dar câncer. Tá. Então, assim, não Garrafa são, de vidro, gente. não são todos os plásticos. Porém, o plástico que não tem o bisfenol, ele é extremamente ele é bem mais caro do que o plástico comum. Então, quando você vai comprar uma garrafinha de água, essa água veio da onde? Pegou o sol. Aquela garrafinha que você mantém no carro, pegou calor, não tome mais aquela água. Já era. Por isso que é Ela bom, tá contaminada. um bom filtro, né? Sim. Para poder, né? Água Ou então, mineral. ou então uma garrafa de vidro, né? Uma Sempre. garrafa de vidro, Exatamente. excelente. Quando a gente fala de dieta, a gente vai longe, né? Vai, não, o assunto porque é a empolgante. porque o assunto ele é empolgante. E aí também, aí eu pergunto para vocês, quando a gente, né, quando a gente vai até vocês com uma questão que é de comportamento, todas as minhas questões de saúde também vão junto? Bom, sempre. A não ser que você deixe teu corpo em casa, né? Não, pois é. mas vocês conseguem captar, você que está na área da saúde, mas né, a Sol, por exemplo, eu chego para ela com uma questão, você automaticamente vai também na área da saúde, numa análise diferente para o teu trabalho? Se a gente vai ter um olhar, por exemplo, a pessoa está num nível muito alto de ansiedade, com uma dificuldade de foco, as primeiras coisas, até porque dentro do coaching você não pode trabalhar com pessoas em momento de disfuncionalidade. Tá bom. Então, a não ser que, olha, eu tomo remédio, mas eu tenho acompanhamento. Então, se o teu psicólogo, o teu psiquiatra, ok, então a gente vai, porque o processo de coaching é pressão. Ele de muita pressão em função das atividades que a pessoa precisa fazer, então esse cuidado a gente precisa tomar. Mas supondo que seja uma pessoa que tenha, como todos nós aqui, a ansiedade do dia a dia. A gente sempre vai investigar qualidade de sono, como é que está a sua alimentação, porque aí eu vou tendo alguns parâmetros para poder também entender os resultados que ela está tendo no dia a dia. Se ela dorme mal, se ela come mal, se ela tem um nível de ansiedade ali que está chegando a atrapalhar no dia a dia, vamos olhar para isso com mais carinho. Então, uma coisa é o processo que ela quer. No meu caso, especificamente, eu acabei me especializando em coaching de carreira. Então, estou muito dentro do universo corporativo. Tá. Mas eu tenho colegas, por exemplo, médicos que também têm a técnica, que também tem o desenvolvimento do coach especificamente para a saúde. Ou como no caso do Fernando, que é na linha naturopata. Então, você encaminha a pessoa para aquele outro tipo de tratamento. Tá. Se ela realmente tiver, de fato, tendo alguma reverberação no físico, né? E na carreira também reverbera, né? Pra caramba. Reverbera, Pra porque se eu não caramba. durmo direito, se eu sou uma workaholic, são várias situações que aí eu não consigo desenvolver, né? E chega muitas pessoas assim no mundo que nós temos hoje. É o que a gente sempre... Bom, burnout está sendo falado, Pois não é, à toa, né? verdade. Mas uma coisa que eu sempre bato nessa tecla é porque a gente precisa separar a vida pessoal da profissional. Consegue? Eu não tenho esse clone, não. Aqui é tudo porque não tem, né? A gente falou disso outro dia, até no programa. Eu estou preocupada porque minha esposa, meu esposo, meu filho, enfim, está com um problema sério de saúde. Eu vou com que cabeça para o meu trabalho? Eu não vou com plenitude para o meu trabalho. Eu posso até cumprir o meu trabalho, porque eu preciso, né? É o trabalho em si, é o salário, são todas as coisas, a vida continua, mas a minha capacidade de potência, de atenção para o meu trabalho não é a mesma. Parte de mim está sequestrado naquela emoção de preocupação com algum familiar meu que não está bem. Então, a gente não... E vice-versa, né? Isso acontece constante. Se eu tenho uma relação muito ruim, por exemplo, com um líder ou com um colega, ou às vezes com um cliente, uma coisa que está me preocupando muito no trabalho, eu vou chegar em casa com um nível de tensão e eu vou... Até porque em casa é o ponto em que eu preciso de alguém para me ouvir, para relaxar, para poder me ajudar a reestabelecer de novo aquela sensação de calma.
Então, não existe a separação entre uma coisa e outra. E que bom que agora estão falando isso, né? Pois é. Porque até então, É uma não consciência, leva o né? problema de casa para o trabalho. E A vice-versa. frase era essa, né? É. E aí as pessoas adoeciam. É claro que a gente precisa ter essa maturidade de entender a diferença, obviamente, dos ambientes e dos nossos papéis em cada ambiente. Ok. Mas a gente também, e aí falando do ponto de vista dos empresários, falando do ponto de vista da empresa, a empresa precisa entender que uma empresa é feita por pessoas. Humanizar mais, né? A gente precisa ter uma consciência melhor nessa gestão para ela ser mais humanista. A gente não está falando nem de... não estou naquele olhar de precisa atender tudo e fazer tudo. Não, é ter equilíbrio, é ter um olhar humanista. Você está vendo que você tem, às vezes, um funcionário incrível, o cara é maravilhoso, e de repente você percebe que ele não está bem, ou que ele está caindo, que tem alguma, sabe, na produção, ou ele andou faltando mais de uma vez. Gente, o que está acontecendo? Pergunta, Quem é o né? fulano? Conversou com fulano? O que está acontecendo com você? Como é o nome dele? Qual é a estrutura? E uma coisa que a gente vê hoje, por exemplo, na empresa. Qual é a estrutura? Você trabalha com a figura todo santo dia, 8 horas por dia. O que você conhece dessa pessoa? Você sabe se ela é casada, se ela é solteira, se essa pessoa tem filhos, do que ela gosta, do que ela não gosta, se ela tem algum problema sério de saúde, que de repente se acontecer alguma coisa com ela. O que você conhece? No mundo corporativo, você fala muito de fazer networking. É lindo, né? Ah, porque eu vou fazer networking, eu levo o meu cartão. Querido, networking, você começa com um coleguinha que está do teu lado, 8 horas por dia trabalhando, te aguentando ali no bom humor, no mau humor. Porque essa relação, ela é fundamental, inclusive, para a nossa saúde também. O quanto eu posso contar com o meu colega de equipe se uma hora eu estiver precisando dele e vice-versa. E a gente precisa, Isso né? é qualidade de vida, em qualquer área que você tiver. Não só na pessoal, mas na profissional também. Olhar com mais carinho para isso, né? Com mais, exato. Não só mais para respeito, trabalho, com mais trabalho, carinho. trabalho. É prestar atenção no que está acontecendo ao redor. É. Todo líder devia fazer coaching, né? Então, os meus que eu trabalho fazem. Os que você trabalha, mas tem um monte que não passaram por você, Bora. por exemplo. Não é verdade, gente? Porque aí você sabe fazer Tanto também... líder quanto liderado, porque aí também esse líder vai saber ter um olhar diferente para o Sim. funcionário dele e ele vai poder questionar até da forma correta para poder te... Tem gente que não abre a boca. E se eu chego de uma forma correta, eu tiro dali, né? Você sabe que essa relação de líder e colaborador, ela é muito interessante porque tem isso, a gente cobra muito do líder, mas a gente também tem que entender que o líder também é Uma pessoa. né? É uma pessoa e o quanto que eu também estou fazendo a minha parte. Então, a questão da responsabilidade e do comprometimento, do meu papel naquilo que eu estou fazendo. É sempre uma relação de mão dupla ali. Por isso que o autoconhecimento é interessante nesse sentido. Por exemplo, a ferramenta DISC não é só ela para a gente fazer mapeamento, mas ela é uma ferramenta interessante porque ela traz 4 perfis. Então, é o dominante, o estável, o influente e o cauteloso. São perfis são tendências comportamentais diferentes. Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que é muito calada, que não demonstra as emoções, mas ela é uma boa ouvinte, ela adora planejar, ela é super organizada, e é uma pessoa que realmente não fala como se sente, e ela precisa muito de segurança, de estabilidade. E ela trabalha com uma outra pessoa que é extremamente falante, muito para fora, fala de si, é gregária também, mas muda rapidamente. Se eu não tenho um alinhamento de autoconhecimento entre essas duas pessoas, elas trabalham juntas, eu vou ter dificuldade de relacionamento. Porque são muito diferentes. Porque uma fala o que pensa, está sempre buscando para outra, muda rapidamente, tem uma dificuldade de organização. E se tiver uma relação de liderança aqui, vai ficar difícil. Porque o líder vai estar sempre lá na frente, puxando, e esse aqui não está falando para ele as dificuldades. Os dois tendo entendimento de como cada um funciona, a gente consegue se alinhar. Hoje esse diálogo está mais aberto? Ah, tá. Hoje tá. Assim, então, com que você trabalha. Nas empresas em que a gente consegue ter essas ferramentas, que a gente traz essa consciência, que a gente olha para a equipe e que todo mundo se permite, né,
olhar para o outro sem julgamento, Uhum. com um ponto de entendimento para colaborar num objetivo comum, a gente consegue resultados muito legais. Mas é um processo. Abram a mente, né? Eu acho É, que isso é importante, porque a gente veio de transformações no mundo corporativo. Exatamente. E hoje sabemos que muitos abriram. Porque não adianta ir lá fazer palestra. A gente ouve muito isso, né? Ai, é só palestra, palestra, palestra. Não, tem que ter um envolvimento de todos para ter a transformação. É um processo. Então, por isso que eu E falei, vale a pena. é um processo de mudança e ele só vai ser consistente e ele só vai se manter se as pessoas estiverem verdadeiramente comprometidas com aquilo. Mais uma vez entrou o comprometimento. Isso é para importante. tudo, né? Pra tudo. É a nossa responsabilidade, né? Da nossa parte. O que nós estamos fazendo aqui agora. Exatamente. Não é o que eu penso quando eu venho para cá todos os dias. Como eu sou quando eu estou na minha casa, com os meus familiares, qual é o meu compromisso ali, né? Exatamente. E que eu vou contar aqui rapidinho um paciente meu, porque o comprometimento ele é importante, mas o equilíbrio nos comprometimentos também são. Uhum. Me procurou, já tem alguns meses, uma pessoa para passar por uma consulta com a naturopatia, para que eu pudesse dar algum suplemento, alguma coisa, para aumentar o nível de energia dele. Que ele estava trabalhando 18 horas, estava se sentindo muito cansado. Daí eu falei, olha, primeiro, você trabalhar 18 horas, ok, mas tem que fazer isso por um tempo. Você não pode fazer disso uma rotina para sua vida inteira, de segunda a segunda. Porque daí você está saindo do seu equilíbrio, né? Então, assim, ele dormia 4 horas, 1 hora para ir trabalhar, outra hora para voltar. Acabou o dia. Entendeu? O resto é assim, trabalho. Então ele estava se sentindo que ele precisava de um suplemento, de alguma coisa que desse mais energia para ele. Eu falei, não, o que você precisa é aprender a administrar o seu tempo. É ter o seu comprometimento com o seu trabalho, que nem você tem, porém administrar seu tempo e ter o comprometimento com a tua saúde. Porque se você cair no hospital, ficar doente, aí você não vai trabalhar nem 18, nem 10, nem 2, nem nada. Entendeu? E aí todos os problemas vão continuar. Uhum. Então, assim, vamos cuidar da sua saúde, né? E um princípio básico da saúde é o sono, né? Então, assim, você tem Já que ter não dormia, né? Você tem que ter um comprometimento com o trabalho, tem que ter, ok. Mas tem que ter um comprometimento com a sua saúde também. Mas pra gente entender, essas 18 horas eram além. Não, ele trabalhava... Não era uma coisa feia. Ele trabalhava para ganhar horas extras. Não, por ele exemplo. era executivo. Ele era Ah, dono tá. do, Então dono é do negócio workaholic dele. mesmo. Então, assim, a questão não era essa. A questão é que ele tinha muitos compromissos. Então não conseguia resolver Exatamente, tudo. não conseguia resolver tudo. E ele se sentia muito cansado. Então ele queria uma suplementação para meio que dar uma turbinada. A naturopatia não tem essa ferramenta. Mas esse cansaço... Milagrosa, né? É milagrosa, porque esse cansaço ele vem exatamente Claro, pela exaustão. Pela exaustão. Então, assim, é por isso que eu falei, você tem que equilibrar, até para você trabalhar menos e produzir mais nessas horas que você está trabalhando a menos, entendeu? A conversa, né? Sim. Nesse momento, acho que nos dois casos, acaba sendo essencial. A tal da anamnese, Sim. tão Sim, importante. é fundamental. Exatamente. Esse primeiro contato para entender quem é a pessoa. Exatamente. Né? E eu chego para você para falar da minha saúde, vou de um jeito. Para você, eu vou trazer provavelmente muitas outras informações, mas também pode ser que eu traga também as mesmas informações. Sim. Exatamente. Porque as duas estão ressoando aqui dentro. Exato. Até para a gente poder entender se de fato, acredito que no Fernando também, até para poder entender se de fato aquilo que eu tenho é o que pode te ajudar naquele momento. Uhum. Verdadeiramente. Porque às vezes não, né? É. Às vezes a pessoa precisa... Não, você precisa passar por um tratamento de naturopatia, de hipnose, enfim, ou precisa de uma outra coisa e não de coaching, por exemplo. Uhum, entendi. Nesse Programa. caso, ele precisava mais de coach do que de naturopata. Aí tem que direcionar, né? Olha, Sim, eu tô vendo sim. que a sua questão tá... Porque aí a gente ganha também aquela confiança no profissional, com que eu acho que é o Sim. essencial, né? A confiança, a credibilidade. Aí você ganha fidelidade, É porque o foco, na verdade, não é... O foco é o resultado da pessoa. né? E se eu vou procurar Melhor pra também, ela. eu tenho uma questão Sim. a ser resolvida. E a gente tem uma questão que limpa e vem outra, Né? porque a gente vai tirando a casca da cebola e elas vão surgindo e a gente vai percebendo o quanto aquilo faz bem pra gente. Isso se chama vida, né? Vida, né? Exatamente. E o programa tá acabando. Eu quero que cada um de vocês deem a sua mensagem e já deu para entender mais ou menos o trabalho de cada um e esse direcionamento super importante. Por favor, quem começa? Para o ímpar. Primeiro as Fernando, bandanas. não, Primeiro Fernando, bandanas. Fernando. Ladies first. Não, começou Bom, por ele, então. Tudo primeiro- errado.
Primeiro eu queria agradecer Eu que te a agradeço. Rádio Vibe Mundial, a Samira, a Sol, por a gente poder estar aqui. E assim, você construir uma saúde é uma questão de escolha, né? Você escolhe ter essa saúde ou você não ter essa saúde. Uhum. Perfeita, né? Costumo falar que existem 3 tipos de pessoas. As que são saudáveis, a que não têm doença e as doentes, né? Muitas pessoas, a grande maioria, elas não têm doenças, mas elas não estão saudáveis. Né? Então, assim, olha para dentro, né? Veja o que está acontecendo, veja o que você pode melhorar, se é na alimentação, na água, no sono, diminuindo panelas ou micro-ondas. Mudar hábito mesmo. Tem gente que dorme com o celular carregando embaixo do travesseiro. Começa a pesquisar isso, né? São pequenos detalhes que os resultados são tão significativos, né? Só falei uma coisa aqui do celular, né? A pessoa carrega o celular na cama ali do lado. Sobre o mal que faz isso para a cabeça, para o cérebro. Já falamos Só aqui um bastante detalhezinho ali. disso. Né? Só um detalhezinho desse daí já faz uma diferença enorme. Verdade. FernandoAmbrogi.terapeuta é o Instagram dele. E a Sol, rapidinho. Queria agradecer também, agradecer ao Fernando, a você, Samira, a Rádio Vibe Mundial. E dizer simplesmente o seguinte: o que você pode fazer por você e que só você pode fazer por você, para você verdadeiramente se sentir bem e realizado. Se a gente não tiver comprometimento com a gente mesmo, a gente não vai ter com o outro. Na verdade, a nossa melhor versão para nós mesmos é também a melhor versão que a gente tem para todo mundo que estiver com a gente. É isso aí, ficou o recado. Solange Reis AD é o Instagram da Solange. Programa Autoconhecimento e Saúde, toda terça-feira, 12:30, aqui na Vibe Mundial. Gente, sucesso para vocês. Obrigada, Samira. Adorei o nosso papo, viu? Também. Muita informação importante. Saímos daqui hoje sabendo um pouquinho mais dos assuntos. Obrigada, viu, gente? Um excelente sábado para você, um excelente final de semana. Eu volto a partir das 10 horas da manhã com o Jornal da Boa Notícia. E segunda-feira tem Mundial e Você, 16h30, ao vivo aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo, até lá.